Fala, turma do podcast, sejam bem-vindos, apertem os cintos que a viagem vai começar. E o episódio de hoje é uma resposta, é um milagre, como resposta às suas preces, às minhas preces, porque o nosso objetivo é sempre o quê? Emagrecer um pouco, porque tá um pouquinho gordinho aqui, ali, tem um pneuzinho que não tá caindo bem com a roupa que você quer usar. Enfim, eu trouxe hoje uma pessoa que é especialista nesse assunto e, além disso, um expert, não, mas vamos lá, uma pessoa que sabe muito bem o que está falando. E a gente vai entender melhor no meio desse assunto. Eu trouxe a Irla. Irla, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, tá certo? Eu sei que a maioria dos convidados que eu trouxe até agora não conhecia, então foi um contato a primeira vez. Ei, eu sei que tu fala sobre esse assunto, quer participar? Eu sei que foi um pouco assustador, mas obrigado por ter aceitado, obrigado por estar aqui. Foi até de uma forma engraçada, né, o convite. Demais. Eu tava com fone de ouvido na academia, tipo, ele se aproximou. Aí eu, peraí, falta uma. Aí ele, não é isso. E eu morrendo de vergonha. Não, ele, não, é sobre o convite para o podcast. Eu, desculpa, muito. Pois é, mas vamos lá. Eu primeiro queria saber um pouco de você, que eu vi uma publicação que você fez no seu Instagram, que você não é daqui da região do Cariri, não é? Não, minha história, carreira começou muito cedo e distante. Sou baiana, porém aos 13 anos eu fui morar em Brasília. Daí eu fiz minha faculdade lá, o ensino médio. Depois, posteriormente, a época de estágios, eu fui para Recife, terminei a faculdade lá, fiz algumas especializações e vim exercer aqui no Cariri. E hoje estou aqui exercendo a nutrição, atendo em várias cidades, inclusive na minha, né, na Bahia. Mas é uma história longa. Que massa. E eu passar aqui para vocês o currículo dela. A Irla Raquel, nutricionista clínica e esportiva, graduada pela Uninasal Recife em 2016, pós-graduada em nutrição esportiva, treinamento físico e clínica. Isso. Então, você foi bem específica naquilo que você queria. Pô, como assim? Você definiu ou a parte esportiva era algo que já fazia parte do seu DNA, daquilo que você tinha de rotina ou não? Não, Sim. eu acho que isso é interessante, vou fazer isso. Não, desde os 15, 14 anos eu malhava. E aí eu já gostava muito, me interessava bastante pela nutrição esportiva e outras modalidades, né? Então eu já me formei com essa experiência, né? Vivência minha própria, e aí eu fui me especializar. A parte da esportiva, né? A clínica eu me encantei durante a faculdade, durante os estágios e tudo mais. Uhum. E você se formou com quantos anos mesmo? Você falou, me assustei bastante. Então, eu acho que eu pulei 2 séries, porque eu já não tinha como ficar ali, por saber do conteúdo ia ter um certo atraso. Uhum. Aí eu fiz uma provinha, pulei. Eu sei que, em resumo, com 15 anos eu entrei na faculdade, com 19 eu me formei, graças a Deus. Nossa, economizou muito tempo aí, viu? Verdade. Já sabia o que eu queria, só fui adiante. E eu queria começar com uma dúvida que está na minha cabeça há muito tempo, que é o quê? Existe uma certa diferença na hora de você passar um método para a pessoa. A pessoa é magrinha, ela quer se manter magra, então ela vai ter um método para ela. A pessoa Sim. é um pouco mais cheinha, ela vai ter um outro já diferente. Uma pessoa que está em estágio de obesidade vai ter outro diferente. Ou seria a mesma para todos? Não, é aí que entra individualidade biológica. Se fosse assim, era uma receita de bolo. Ninguém precisava ir, não, eu vou pegar esse papel aqui e distribuir para todos. Uhum. Então, a gente precisa realmente levar vários fatores, claro, a composição corporal, o estágio de saúde, se tem alguma patologia, a meta daquela pessoa também, se quer ganhar peso, se quer ganhar massa, se quer perder gordura, o que ela quer. Então, a gente precisa respeitar isso. Cada pessoa tem uma conduta diferente que precisa ser respeitada. Tá, então quer dizer que se Jaqueline fosse nutricionista e pegasse a alimentação pela manhã é isso, à tarde é isso, e eu fosse replicar,
no meu dia a dia também não funcionaria ou teria um resultado mais... Eu acho que não daria muito certo, né? Não daria certo? Não. Porque qual a meta dela? Qual a sua meta? Qual a Aham. composição corporal dela? Qual a sua? Tipo, a taxa metabólica, que é o quanto o seu corpo precisa ali para desempenhar funções básicas, acordar, abrir o olho, órgãos funcionar, é diferente. Cada pessoa tem a sua. Cada pessoa tem uma taxa metabólica, Isso. certo? A pessoa, quando vai ficando mais velha, a taxa metabólica vai diminuindo? Existe isso mesmo ou não? Realmente vai. Vai, não é? Vai perdendo massa magra, sarcopenia, e aí a gente precisa realmente, o papel da nutrição entrar aí com força. Então, mais outro detalhe. A pessoa com uma idade entre 30 anos, vamos lá, e a pessoa com 20 vai poder comer coisas diferentes sem ter... É Ou de assim, 20, vai poder comer coisas diferentes sem ter nenhum... os alimentos em si podem até ser os mesmos, porém quantidades bem diferentes, e alguns podem ser excluídos e outros adicionados. Vai variando muito, né? Tipo, o idoso, ele precisa de um aporte proteico, idoso saudável, né? Bem mais alto, uma suplementação bem mais específica. Aham. E a pessoa que... vamos lá, ela quer emagrecer, ela pratica exercício, que é no meu caso, mas ela não sabe o que comer. Como é que eu faço? Eu faço o teste. Então, eu passo um mês comendo determinado alimento. Eu não gosto de ficar alternando. Jaqueline é quem não suporta comer a mesma coisa durante uma semana. Ela precisa Mulheres, mudar. é sério, a maioria das mulheres são assim, tipo, não, eu gosto de variações, mudar, receitinhas e tudo mais. Mas comigo não. Se você disser assim, pode botar só uma coisa que não tem besteira, não. Nossa, mas aí é o detalhe, é importante ter uma variação. Por quê? Por exemplo, um certo alimento contém grande quantidade de um nutriente, e o outro já tem maior quantidade. O nosso corpo ele precisa de vários nutrientes, não é só um específico. Por isso que é importante, tipo, uma salada colorida, variada, aquele conceitozinho básico que até parece ser besta, mas tem muito sentido. E mas para a pessoa que quer emagrecer, existe uma receita não, vamos lá, uma indicação geral que isso pode sim funcionar para todo mundo. Faça. Conceito de emagrecimento. O primeiro que vai dar certo, claro, déficit calórico, que a gente pega essa taxa, né, o quanto você precisa e precisa estar abaixo disso. Quando você tem um déficit calórico, que é o quê? Consumir menos calorias e gastar mais, vai emagrecer. Tipo, essa é a regra, ponto. Pera, agora você vai ter que falar de novo, porque é o assunto que eu ouço falar, mas eu não consigo entender déficit calórico. Como é que Déficit funciona? calórico. Isso é um cálculo, isso é um livro, é uma comida. Isso, entra cálculo. Mas assim, imagina aquela balancinha de dois peguei o celular pratos. aqui para anotar, tá bom? Porque é Certo. sério, tô sem brincadeira, eu vim aqui para aprender, eu falei para você. Vou tirar muitas dúvidas. Ótimo. Vai lá, pode falar. Imagina aquela balancinha de dois pratos. Você precisa gastar mais calorias e consumir menos. E isso gera um déficit calórico. Se fizer o contrário, consumir mais calorias e gastar menos. Ganho de massa, ganho de peso, superávit calórico. Ok. Ou seja, gastar mais, gastar menos, consumir mais, consumir menos. Eu acho que agora você consegue gravar. Pronto, vamos lá. Eu estava conversando com o Jaqueline, disse assim, passei um mês sem frequência na academia. Como assim? Eu ia de segunda a sábado. Certo. Então, eu passei um mês indo apenas 3 vezes durante a semana, às vezes 4, por conta do trabalho. Né? Tem muita coisa para fazer, acontecer algum imprevisto. Então, eu parei de gastar mais, certo? E aí eu comecei a perceber que comecei a ganhar um volumezinho ali ao redor da minha cintura. É por causa disso, então. E se eu voltar a ter a minha rotina, pode ser que o resultado já comece a mudar. O treino em si, né, ele aumenta essa taxa de gasto. Porém, se tu tivesse mantido uma dieta bem ajustada, provavelmente tu não teria ganhado ali o que tu ganhou, né? O que vem falando.
Então, tu pode treinar 3, 4 vezes na semana. Agora, a dieta precisa ser bem ajustada. Bem ajustado. Para que não venha a ter um ganho de gordura em si. Aí voltando ao que eu falei, eu faço muito teste. Eu nunca fui no nutricionista, então... Olha, vai sair quem daqui. Quem sabe agora? Então, mas eu não sou de vi receitinha e a pessoa disse que emagreceu, eu vou lá e fazer. Não. Eu pego alguns resultados que falam, por exemplo, fruta tal. Sim. Alimento na hora do almoço ser assim. Então, eu fui aplicando isso. E eu vim começando a ter alguns resultados. Certo. Mas vamos lá, eu tinha 28 anos, 27. Eu tô com 31 agora. E eu vejo que, mesmo aplicando a mesma coisinha, não tá tendo o mesmo resultado que eu tinha antes. Regras básicas vão funcionar. Por exemplo, ter uma distribuição proteica bem adequada em todas as refeições, não passar mais de 4, 5 horas sem um consumo proteico, já vai dar certo. Então, provavelmente, tu vinha fazendo essas regrinhas básicas e tendo um resultado. Porém, com o passar do tempo, tu pode ter, mudado aí a composição corporal, mudou também a alimentação ou manteve igual, quando tinha 28? Praticamente a mesma. E não tá tendo resultado, né? Não, eu acho que é por causa da idade, né? Que eu fiquei mais velho. É um fatorzinho, assim, que a gente sabe que pode influenciar, querendo ou não. O treino pode ter mudado. O sono, por exemplo. Com certeza. Pode ter também a qualidade do sono ter reduzido. Sono é um regulador, assim, pode notar, quando tu não dorme bem, tu fica estressado, o apetite pode mudar. Ele realmente precisa ser seguido. Costumo falar, independente do objetivo, o básico precisa ser seguido. Um consumo de água, exercício, um consumo de verduras, frutas, o básico, sabe? O sono. Eu tenho essa sensação, vamos lá, não sei se você pode confirmar ou não, mas quando eu durmo pouco, eu tenho uma necessidade maior de comer coisas doces. Exatamente. Eu não sei se é... Não, sim. Pode ser por quê? Porque seu cortisol está um pouco mais elevado, você quer aquilo ali para dar uma desestressada. O sono é um regulador muito importante. Independente da idade, independente do objetivo, tem que ser seguido. O básico. O básico. Tem paciente que chega. Porque eu quero um diurético natural, um chazinho. Peraí, mas tu bebe água? Não, uns copinhos aqui, outro ali, não sei. Porque muita gente confunde, sério, acha que bebe água, mas não bebe. Sim. Quando contabiliza de verdade, vê, nossa, confundi. No dia anterior ela bebeu água direito, e aí fica naquela sensação. E aí, do que adianta um diurético para uma pessoa que nem água bebe? Ok, mas vamos lá, e o que é diurético? Seriam substâncias que ajudam aí a reduzir a retenção de líquido, a retenção de água no corpo. Aí vem o conhecimento que eu tive. Beber muita água vai causar retenção de líquido? Não, pelo contrário, vai ajudar a não ter retenção. E não seria muita água, seria a quantidade certa. Qual a quantidade certa, então? De 0,35 a 0,50 ml por quilo. Aí você faz aquele cálculozinho ali, também depende do dia, se fez exercício, se está mais quente. Mas é individual a quantidade, não é 2 litros para todo mundo e se acabou. Eu sempre fui assim, então estão dizendo que é 2 litros, beleza, mas eu moro numa região quente. Então, acho que os 2 litros não vai ser o suficiente. Vamos meter 3 aqui. Qual o teu peso hoje, por exemplo? Vixe, ó. Vamos lá. Vou expor. Eu vou fazer do meu. Eu não tenho... Não, quero o meu. Vamos lá. Vá. 96. Certo, 96. Tu faz exercício e Faço tudo mais. exercício. Coloca aí 0,40. 3 litros, 840, 4 litros. 4 litros. Tu bebe? Ok. Acredito que sim. Porque na academia eu bebo já 1 litro, 1,5 litro às vezes. Ótimo. Aí quando distribui. Aí quando eu acordo, por exemplo, eu tomo 700 ml já. Boa. Em jejum. Muito bom. Aí vem durante o dia,
que às vezes assim, até, por mais que eu possa diminuir durante o dia, eu sei que na academia eu vou compensar. Mas mesmo assim, eu acho que não é certo, não? Distribui. Distribui. Durante o dia, não tudo de uma vez só, sabe? É isso. Ótimo, ótimo. É simples, mas a maioria não segue, acredite. E a questão sobre... Deve haver. Então, se há para a água, há para a questão de consumo de carboidrato. Sim. É em relação ao peso também. É em relação ao peso, objetivo, se tem resistência insulínica, se tem diabetes, se está com a glicemia alta, hemoglobina glicada, tudo varia. Mulher, a pessoa que vai no teu consultório conversar contigo, ela passa por toda essa bateria de... eu preciso de um exame para me mostrar isso, para mostrar isso. E aí você consegue mostrar o caminho para ela atingir o objetivo? Exatamente. O paciente chega, não vou deixar ele ser um norte. Claro, eu já passo um planejamento, solicito os exames, se ele não tiver, né? E aí é onde a gente começa de verdade o negócio. Olha, se tu tá com a glicemia alta, a hemoglobina glicada, que é aquele históricozinho de 3 meses da tua glicemia, do açúcar no sangue, né? Aí a gente tem que reduzir os açúcares, colocar carboidratos mais complexos, que tipo seriam com a absorção ali mais lenta, com mais fibra, o que gera mais saciedade. Então, assim, individualidade sempre, mas todo paciente passa assim por essa anamnese bem detalhada. Caramba. É importantíssimo. Pois é, uma coisa que eu falei contigo, né? Eu nunca fui para um consultório nutricionista para ter um direcionamento, mas eu sei que é fundamental. Sim, É tanto que eu quero colocar isso com dias contados para que né? não haja mais. Por quê? Porque eu quero um resultado visível no meu corpo de acordo com o que eu gosto. Exatamente. O que eu percebi que eu gosto. Aí você, Daniel, tá grandão. Eu gosto de receber esse tipo de elogio. Beleza. Mas o que me traz mais satisfação, alegria, realização é olhar para minha barriga e não ver um negocinho mais legal, mais chapadinho. Exatamente. Mais slim, digamos. É o que eu mais tenho recebido no consultório. Eu acho que mudou muito, assim. Tipo, antigamente, eu quero ganhar massa, ficar com volume. Claro que todo mundo quer ter, sim, massa magra, ganhar massa magra. Mas eu recebo muito mais, tipo, eu quero ficar mais sequinha. Meu consultório, a maior parte, na verdade, são mulheres. E aí, tipo, eu quero ficar mais sequinha, mais definida, eu não quero aquele volumão. Tranquilo, vamos lá. Aí eu mostro, de acordo, olha, seu biotipo, você vai ficar mais ou menos assim, porque não são iguais. Ninguém é igual a ninguém assim. Então, precisa realmente respeitar também aquele biotipo da pessoa. Se ela vai ficar sequinha, se ela não consegue, tipo, ficar tão sequinha. E sobre o biotipo, tu consegue definir só batendo o olho na pessoa? Não, a gente faz a avaliação antropométrica, existe uma avaliação porque bioimpedância, se necessário. O que eu vi, quer saber a maneira fácil, rápida de saber qual é o seu biotipo? Pega o seu dedo, coloca aqui, ó, e se fechar é tal, se ficar aberto é outro, se cruzar... Não existe não. Muito empírico. Totalmente, né? Verdade. Que eu também não sei qual é o meu. Aí pronto, se eu achei o meu, já existe uma série de alimentação, de alimentos que a gente consegue direcionar melhor. Ok. O planejamento, se mais carboidrato, mais proteína, mais gordura, essa distribuição de macronutrientes, que ali seriam bem mais direcionados. Outra. Tá vindo uma série de perguntas, mas eu tô tirando a minha dúvida, que eu sei que é de outras pessoas ali. Fica meio chato esse bate-bola, mas... Não, imagina. Mas vamos lá. A pessoa precisa emagrecer. Ela pede para que o resultado seja rápido, e aí você vai aplicar ou não vai existir resultado rápido. Assim, resultado rápido. Tipo aquela senhorinha que fez o vídeo ensinando você a emagrecer.
que era praticamente você comer um laxante, que aí saia tudo para fora, com certeza você ia perder peso, né? Eu juro que quando aquele vídeo saiu, tipo, uns 10 pacientes me mandaram. Eu disse, pelo amor, minha gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Nutri, vou fazer, me ajuda. Eu disse, gente, sem noção demais. Não tem sentido aquilo, tipo... Claro que ia reduzir o peso, né? Aham. Ia aumentar a diurese, o efeito laxante, então ia reduzir. Mas aquilo ali, qual a saúde que tem? Nenhuma. Em relação a resultados rápidos, geralmente tende a não ter uma constância depois. Aham. Então, do que adianta tu perder, tipo, 10, 15 quilos em um mês? No segundo mês, tu não vai seguir mais aquilo, não vai conseguir ter uma constância. E outro detalhe, não adianta de nada perder músculo, perder massa magra, que é a primeira coisa que você vai perder. Água, músculo, se não tiver um planejamento bem certinho. Então, não adianta muito, sabe? É melhor realmente aquela redução de peso mais gradual, mais certinha, com mudança do estilo de vida, mudança de hábito, aqueles detalhes, tipo sono certinho, consumo de verduras, frutas, todo esse conceito básico. Eu não consumo muita verdura, mas eu consumo frutas. Bom, muito bom. Tô no caminho certo pro resultado que eu quero, porque eu não quero perder massa magra, entendeu? É só dar aquele reajuste no... Entendo. É bom, muito bom. Já faz uma boa função, digamos. Mas não são só as frutas e as verduras. É tudo um contexto. Okay. Tipo, para manter a massa magra. Teria que ter também proteína, gorduras boas. Não é só um alimento. Nenhum alimento é milagroso. Tem que entender isso. Tal alimento é superior, é o melhor alimento do mundo... Mas se tu consumir só ele, não vai dar certo. Eu vi um vídeo seu que eu disse, não acredito que eu tô vendo, não. O quê? Tu desconstruiu tudo de novo. Que você fala que não existe alimento para ganhar músculo, para crescer ou para emagrecer. Não existe alimento específico para isso. Acredite, não existe. Então, pode ser o mesmo. Então, o período que eu passei comendo batata doce, peito de frango, arroz... E tomate, não. achando que eu tava ali... São tô bons? mais perto de ficar grandão. Mas tu deixou de comer muita coisa. Tu pode ganhar massa comendo cuscuz, comendo tapioca, comendo pão. Mas na quantidade certa. Putz. Sofreu, né? Mas foi bom de modo geral, né? Teve uma reeducação, digamos, de hábito. Uhum. Mas ainda bem que naquele tempo o peito de frango estava mais barato do que hoje. A questão dos horários faz diferença. Minha alimentação, digamos assim, é de 3 em 3 horas. Certo. Não é uma regra isso. Não é. É um conceito bem antigo isso. Exato. Porém, quem quer uma hipertrofia, é interessante que não passe aí de um período de 5 horas sem um consumo proteico. De carboidrato ou gordura, vai variar, né? De acordo com o que ele precisa. Então, assim, não é necessário comer de 3 em 3 horas. Tem gente que precisa. É melhor assim, um ansioso. Se fizer um período extenso, já vai dar aquele nervoso, já vai dar ansiedade, a vontade de comer mais. Aí, por exemplo, a gente coloca até 2 em 2 horas, dependendo. Então, é muito variável. Aí, o que for consumir de 2 em 2 horas é uma quantidade diferente, certo? Daquele que vai ser de 3 ou de 4. Isso, exatamente. Tudo varia. Então, individualidade. O que serve para mim não serve para você, disso em diante. Bem individual. Se eu for me alimentar de 2 em 2 horas... Certo. Claro que eu não vou, porque... Tempo, tudo mais, né? Precisa ter tempo, né? Eu vou precisar não só diminuir a quantidade, mas ter uma variedade? Sim. Variedade, quantidade. Então, tudo depende. Tem paciente que, claro, quer emagrecer, e aí tem aquela ansiedade, não, porque eu preciso comer. Aí vai ser bem reduzida as porções. Mas, por exemplo, outros pacientes que precisam ter um ganho de peso, que está ali em desnutrição,
E aí eu coloco maiores quantidades de 2 em 2 horas para que não fique aquela refeição gigante de uma vez só. Ok. Eu acho que aplicar esse método com Jaqueline funcionaria melhor, porque ela gosta de comer, mas quando ela passa muito tempo sem comer, aí ela vai comer, ela exagera um pouco, ela fica até, tô meio passando mal. Tá Aí eu vendo? acho que colocar esse método Esse de 2 horas. conceito em si, esse método, isso é tudo muito assim. A gente precisa ter uma conversa, por isso a consulta não é rápida. Eu não entendo essas consultas tipo The Flash, literalmente. Não tem como. Caramba. Se eu for comer de 4 horas, não dá pra mim, não. Eu já fico irritado. Por quê? Porque eu preciso comer. Sente fome, tipo, quer comer de 3 em 3 horas. É, eu sei que é o prazo. Eu tenho um Se eu passar de reloginho. 3 horas, se eu passar do horário de 3 horas, eu me desconcentro fácil, eu não presto atenção, meu humor já altera. Então, qual é o meu limite? 3 horas. Meu reloginho já pede também. É tanto que todo mundo fala, tu come demais. Eu não como demais. Eu como de 3 em 3 horas, porque eu me sinto melhor assim. E aí eu fraciono. Agora, tem um negócio que eu até lembrei aqui agora. Desde criança, me colocaram um hábito de comer, tipo, antes de dormir. Tipo, Ah, é outra... olha aí. Aí eu ia, por exemplo, dormir na casa da minha avó quando eu era pequena. Aí já estava deitada, vó, eu quero comer um negocinho. Ela liga até hoje, tira onda. E tu ainda come um negocinho antes de dormir? É um conceito que eu precisei, um hábito, assim, bem difícil de tirar. Porque, tipo, era um Nescau. Era pequena, né? Não tinha aquela nutrição. E aí eu fui tentando reduzir, né? Para não comer imediatamente e dormir. Tipo, de barriga cheia, realmente atrapalha o sono. Mas fui quebrando esse conceito. Hoje em dia eu consigo, tipo, 2 horas antes de dormir. Para não dormir cheia, não ter ali, atrapalhar o sono. Eu acho que antes de dormir, 1 hora antes de dormir, eu faço minha última refeição. E também depende do que é essa refeição, vai né? ser, né? Isso, se é uma coisa pesada, não é. Tudo varia. Porque, por exemplo, se tu vai treinar 8 horas, 9 horas da noite, e tu quer ganhar massa, aí tu precisa de uma refeição mais caprichada, né? Então, varia. Ok, mas mesmo assim eu vou precisar esperar um pouco, porque senão vai atrapalhar meu sono, certo? Exatamente, importantíssimo. A água faz isso também. Se eu tomar muita água antes de dormir, vai afetar meu Acordar sono. para ir ao banho. Tipo isso, por isso que é importante fracionar, né? Não deixar para beber tudo de noite quando chega em casa. Muita gente faz isso, viu? Aquela história, além de dar água, a recompensa do dia também. Ó, um detalhe bem legal para a gente conversar. Muitos pacientes também chegam, porque eu trabalho, enquanto eu estou trabalhando é tranquilo. Cheguei em casa, me dá um desespero de querer compensar a rotina de trabalho, o estresse do dia com comida. Aí é onde está um detalhe. Precisa trocar um hábito por outro. Ou reduzir ali, tipo, eu gosto de ficar beliscando. Aí a gente coloca uma pipoca, algo assim, para que a pessoa venha a ter aquela mastigação, gerar aquela sensação de bem-estar, mas tudo é uma mudança gradual. Vamos lá. Como eu trabalho com finanças, eu tento entender o porquê de um certo hábito. Sim. Então, a pessoa que gosta de fazer muitas compras no cartão de crédito... Vamos lá. Bem Compra no cartão de esse crédito, assunto. beleza. Mas vai ser o quê? É roupa? É comida? É acessório? Então, até mesmo você saber o porquê, se é comida, existe uma forma de tratar. Se é roupa, existe outra forma de tratar. Sim. Vai ser a pessoa, no seu caso, que vai ser da nutrição, né? Porque eu preciso ter alguma recompensa, então eu vou me alimentar, vou comer mais. Tu tenta entender e... Tento. Vamos lá. Resolver, claro. Para que a pessoa não venha a repetir mais isso. Sim. Mas a pessoa aceita, ou a pessoa não fala, ou a pessoa diz, eu quero continuar assim, não mude não. Primeira pergunta que eu faço, por exemplo, principalmente quando são adolescentes e tal. Você veio aqui por quê? Por conta própria, por querer mudar, ou alguém te obrigou? Tipo, claro que a maioria diz, eu vim porque eu quero e tudo mais.
Porque se ela foi lá atrás de uma mudança, de melhoria de qualidade, creio que está disposta a ter, sim, uma mudança de hábito, de resultado. Porque se você continuar com o mesmo hábito, vai ter o mesmo resultado. Isso serve para todos os âmbitos da vida, né? Aham. E aí a maioria, por exemplo, olha, eu chego, eu quero uma Coca-Cola, um refrigerante, algo assim. Primeira substituição que a gente faz, trocar o refrigerante com açúcar pelo zero, posteriormente reduzir metade, tipo, se era uma lata, meia lata, tenta colocar ali uma água com gás. É uma mudança que vai ser bem gradual. A maioria aceita e faz, porque está disposto a ter um novo resultado. Ok. E eu comecei a fazer isso também para começar a cortar alguns açúcares. Tudo que for doce eu comecei a Sim. cortar. Isso, vamos lá, vai me prejudicar de certa forma ou não? Não, Porque, por exemplo, hoje meu café é sem açúcar. show, Eu tomo chá também é sem açúcar. perfeito. Quando eu vou beber algum suco, eu consigo perceber se o suco está muito doce ou não. E aí, quando está um excesso de açúcar, eu não consigo mais nem beber. Consumir. E aí, refrigerante. Às vezes é que eu coloco. Porque nem mesmo me alimentar tomando alguma coisa eu consigo. Eu só Perfeito. como depois é que eu bebo alguma coisa. Não vejo problema algum em retirar os açúcares, principalmente os refinados, industrializados. O paladar ele é muito adaptável, pode ir notando. Tu, por exemplo, hoje, se te oferecerem um café bem doce, nossa, aquela coisa já garapa, não consigo. Porque teve uma adaptação. Então, você começa realmente a sentir o sabor do alimento e a não aceitar, tipo, não querer mais. Eu não vejo problema algum. Os alimentos em si, os carboidratos, são fontes de açúcares, assim, entenda, para o teu corpo, de energia, fonte de energia. Então, não precisa de açúcar. Pode realmente retirar. E refrigerante? Tu falou, consome o normal ou zero? Se eu sei que eu vou tomar um pouco mais, eu opto pelo zero. Sim. Mas um domingo, passei uma semana toda ou até mais sem tomar nenhum refrigerante, eu peço uma Fanta, que eu sou louco por Fanta. Uma coisa que eu gosto que eu tive que soltar, né? Sim. Fanta. Aí eu tomo uma Fanta toda. Vamos lá, não é 2 Qual- litros, calma, é, que aí, não é 2 peraí, uma- litros. É uma latinha. Pronto. É aquela história, o equilíbrio. Se tu já vem numa restrição da semana todinha, uma latinha, creio que dá certo. A gente, inclusive, adiciona já na própria dieta. Tipo, eu pergunto para o paciente, qual alimento saudável ou não saudável que você pede que eu não retire? Não importa. Eu vou deixar, nem que seja, tipo, um pouquinho. Com o tempo, o próprio paciente, tipo... Acho que pelo fato de ter... Aham. Ele enjoa, acredita? Agora, se eu fizer a restrição, tipo a ferro e 100%. fogo, literalmente, ele começa a ficar compulsivo. Chocolate. Eu coloco sempre que o paciente pede uma sobremesa ali. Um detalhe bem legal é consumir um chocolate, um doce, sempre após uma refeição bem completa, com proteínas, fibras. A absorção do açúcar vai ser bem menor, né? E aí, sempre que eu coloco, o paciente com o tempo diz, enjoei. Pode tirar. E eu, né, tá atingida. Tipo isso, a compulsão passa. Bacana. Bem interessante. A forma que a pessoa funciona em si. E se a pessoa escolher coisa demais? Ah, não, eu não posso abrir mão do meu refrigerante, do chocolate, de pizza, vamos lá, o que mais que eu penso que pode ser prejudicial? Não sei. Vamos lá, mas essas 3 opções. O que mais pedem é sushi, açaí e chocolate. Acredite, juro. As 3 de Jaqueline. Foi, Não tire foi isso, certeiro. Sushi. Dá para deixar? Sim. Vai escolher ali uma refeiçãozinha na semana, ok. Sugestão, comece consumindo um sashimi, uma salada que contenham bastante proteínas, um sashimi, e aí, posteriormente, que eu falo, não, aí tu consome os que contêm arroz. Menor quantidade, evita os fritos,
porém ali vai ser o seu jantar, tipo, não vai ter outra coisa. Aí o açaí, né? O açaí, você precisa ver a composição, se ele tem muito xarope de guaraná, qual açúcar que contém. Vende aquelas polpas, tipo 100%. Sim. E aí minha sugestão, vamos colocar aqui num pré-treino uma vitamina de açaí? Já dá para dar aquela saciadinha, sabe? Já dá para ir mudando aquele hábito. E o chocolate eu deixo como sobremesa. Então, os 3 eu consigo encaixar tranquilamente. E aí, com o tempo, a gente vai, tipo, a negociação. Olha, eu acho que já está na hora de mudar isso, colocar um outro alimento, uma outra refeição, mas é tranquilo. Tudo é negociável. Ótimo. Saindo um pouco dessa parte, mas não mantendo o assunto. Sim. A pessoa que ela é obesa, se eu não me engano, existem níveis de obesidade, certo? Sim. Grau 1, grau 2, grau 3, mórbido. Vamos lá, então. Você falou mórbido, acredito Sim. que seja a pior fase, digamos assim. Sei. Qual o tipo ou principal mudança na questão da alimentação a pessoa precisa ter sem praticar exercício? Ou é impossível? Porque tem gente que eu não quero ficar sentado no sofá, eu não gosto de praticar exercício, eu não gosto de caminhar, eu não quero caminhar, mas aí você vê que a saúde dela pede para que haja uma mudança. Só a alimentação consegue isso? Ajuda muito. Muito. Tem até aquele conceitozinho. Alimentação, 70%. Não dá para ser levado ao pé da letra, mas, em resumo, é isso. Vai ajudar muito. Mas aí, por exemplo, essa pessoa em si, qual o maior erro? Consumo de refrigerante exagerado. Tinha um paciente que, por exemplo, ele já estava com obesidade grau 3. E o problema dele era exatamente refrigerante. Era todos os dias, 2 litros de refrigerante. Aí, qual foi a negociação? 1 litro normal, 1 litro zero. Se ele quisesse o zero, se não era só 1. Ok. Próximo acompanhamento, 500 ml. Foi fazendo toda essa redução, ele já foi reduzindo o peso. Só com essa mudança em si. Fazia também terapia, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico junto, é muito importante, mas é necessário ver o ponto principal do erro. E aí tendo aquela mudança. Porque, assim, você precisa entender o cliente para que você possa passar para ele que aquilo que você vai definir vai trazer como resultado, né? Voltando aqui que eu falei entender por que o cliente está gastando dinheiro mais no cartão de crédito com comida. Vamos lá, o que está por trás disso? É porque ele passou por um término? É porque... Término, restrição na infância. Pronto, pode ser. Tudo, aquela história. Cada um tem o seu motivo. Dica número 1, desativa notificação de aplicativo de comida. Cupom de não sei de que por R$1, não sei que por 10. Tu pode não estar com fome, tipo, acabou de jantar. Tem um açaí aqui na promoção, ó o gatilho. Aí começa, desative, tenta, às vezes, até excluir o próprio aplicativo. Porque tu tem que baixar o aplicativo, fazer um cadastro, colocar um cartão. Acho que já dá aquela preguicinha. Assim como não ter o alimento em casa. Tipo, tu é viciado em leite condensado. Não tem em casa. Vai dificultar tu ter que ir no mercado e tudo mais. Se não tiver na sua dieta, claro. Porque algumas vezes a gente também coloca, tipo, um leite condensado no pré-treino, no pós-treino, dependendo. Então, essa compulsão precisa ser analisada. Porque uma coisa que eu digo, vai fazer as compras... se alimenta de ir. Porque você com fome, na hora de você fazer as compras, você compra... Qual se eu não me engano, você compra mais alimentos com um índice de carboidrato maior... refinados, açúcares... do que o que você normalmente compraria. Então, você acaba até gastando mais. Tem nas recomendações para os meus pacientes, independente do objetivo. Se alimentem antes de ir. E cuidado com as crianças. Elas vão pedir. Tipo, vai querer colocar um monte de coisa. Então, assim, alimente a criança também, explique.
que não pode ter aquela quantidade de alimentos industrializados e tudo mais. Pois é. Que até mesmo quando eu faço uma lista, porque até mesmo você Sim. vai entrar rápido e sair rápido sem perder aquele tempo bem todo. focado. Exato. Tempo é valioso. E você sempre vai indicar, eu acho que pela sua formação, eu tenho certeza que você vai indicar a pessoa a seguir a dieta e praticar exercício. Sim. Mas eu citei o exemplo. Existem pessoas que não querem fazer exercício ou que pedem, não, eu quero só a dietazinha Acredito. e eu quero seguir minha rotina normal. Tem, mas aí eu tento convencer, né? Olha, você precisa se movimentar, não importa com qual exercício. Muitas vezes eu mando para o cardiologista, né? Tipo, indico, vá fazer uma avaliação. Posteriormente, se o cardiologista liberar, né? Você procure um personal, procure uma academia, procure um centro de treinamento, algo assim que te direcione. Você vai se encontrar. Não necessariamente a musculação, uma dança, um HIIT, algo assim. Se movimente. Uhum. Lembrei aqui. Não faz parte do que a gente tinha combinado um pouco de falar. Não, fique tranquilo. Mas obesidade infantil está aumentando? Como é que está a realidade do nosso país? É bem complexo, sabe? Realmente, cada dia que passa precisa, sim, é uma medida que precisa ser bem drástica, digamos, né? E vai muito da conscientização de casa também. Geralmente tende a ser ali o reflexo da alimentação da casa e tudo mais. Quando você observa, por exemplo, vai uma escola, pais que mandam tipo a lancheirinha perfeita. Outros já mandam ali um suco de caixinha com salgadinho, que aqui no Ceará chama chilito, né? Uhum. E aí, então assim, precisa ter um cuidado com as crianças, né? É o futuro. O nosso futuro, literalmente, são as crianças. Então, precisa ter um cuidado. Apareceu já para você algum pai que mandou a criança aí porque ela estava com obesidade? Eu não atendo, tipo, crianças menores de 10 anos. Mas aí essa criança chegou, estava com obesidade, por incrível que pareça. A mãe tinha um comércio, o qual ela tinha várias frutas, tudo. Só que a mãe nunca estimulou o consumo de frutas e tudo mais. E aí a alimentação dela era muito pronta, tipo pão de queijo, Nescau de caixinha, tudo que fosse assim, pão, misto, em grande quantidade. Uhum. E aí eu comecei a conversar com 10 anos, né? Olha, vamos fazer receitinhas e tudo mais. Tu gosta de coxinha, por exemplo? Vamos substituir? Pede a tua mãe para comprar uma coxinha mais saudável, assar no airfry. E aí, com essa mudança, o que eu acho interessante é que um dia desse ela me deu um feedback. Olha, eu consegui hoje ter melhores hábitos. Ela não consumia fruta nenhuma. Uma fruta já é uma grande vitória. Então, com certeza. Recebi, sim, bastante. Porque eu acho que, nesse caso, você não teria que conversar com a criança, mas com a mãe dessa criança. Porque quem vai criar o hábito, como você falou, da alimentação dessa criança, não é a própria. Enfim, a criança, ela foi feita para ser mandada. Não vamos levar o pé da letra, mas assim, a criança, ela sabe que precisa ter um adulto ali para ordenar ela, tanto para qualquer coisa, para estudar, para acordar e dormir. Sim. Então, a criança, quando não tem esse pai fazendo isso, ou o seu responsável fazendo isso, ela sente que falta alguma coisa ali na vida dela, naquele período dela. Então, acredito vamos lá, acredito que a principal conversa deve ser feita com a mãe, com os responsáveis dessa criança. Se o responsável levou, ele já está em um ponto de consciência que precisa ter a mudança, que precisa realmente... Mas quando chega no estágio de obesidade, que já é grave, né? Sim, digamos aí assim. entra toda uma equipe multidisciplinar. Nutrição, endócrino, se necessário, algum exercício, um personal, um professor, uma dança, vários profissionais, a terapia em si. Mas converso com o pai,
primeiro, claro. Porém, eu também converso com a criança. Eu acho que nem sempre, tipo, ela... Ai, minha mãe falando, ela é chata. Enfim, resume. Eu escuto muito. Eu não, Com venho certeza. aqui conversar, vamos fazer um combinado quando você voltar daqui a 30 dias ou menos. Você precisa ter essa mudança. Eu vejo que é muito importante conversar com os dois, não só com um. Porque eu acredito que o pai não está querendo mais ter essa visão do filho de que ele é o chato. Ele quer ser o amigão do filho. Não. Você, o amigo dele está lá fora, está na escola, está no meio da rua. Você é o pai. Claro que não estou dizendo que o pai vai ser sempre ríspido. Não, mas a função de amigo é uma, a função de pai é outra. Então, muitas vezes você vai ter que falar assim, coisas chatas para que seu filho faça e você vai ouvir ele chamando você de chato. Eu acho que, na verdade, deve ser o melhor elogio que o pai deve receber. Significa que eu estou indo no caminho certo. Mas acontece isso. Tipo, é bem complexo, mas durante esse tempo, né, de consultório, já vi muita coisa, muita. E eu acho que o que mais dói é ver a mudança no que é uma infância, né? Sim. Não vou dizer assim que eu cresci 100% aqui, né, onde a gente está gravando, mas passei uma parte da infância, digamos, dos 14 anos, 13, 14, 12, vamos lá. A gente saía pro meio da rua. Minha mãe estava falando ontem, né? A gente saía às 6 da manhã e chegava às 6 da noite. Não era bem assim, porque ela não deixava, mas a gente saía de tarde, umas 3 horas, e só voltava porque estava com fome, ou às vezes nem estava com fome. Ela que gritava no meio, Daniel! Para voltar para casa. E hoje não tem mais isso. Ninguém não tem joelho ralado, arrancando chamboque do dedo. Foi essa conversa que teve lá minha família, esse final de semana passado, que eu fui visitá-los, e minha sobrinha de 5 meses. A gente, tentar oferecer para Maria Laura essa infância, que ela tem essa liberdade, autoridade, de brincar, de viver, sabe? Vai ter um esforço por nossa parte para que ela viva. Isso eu acho que é bem interessante. Não aquele menino de apartamento que fica ali só no celular. Isso é triste. É porque ele disse assim, porque o mundo está perigoso. Cara, o mundo sempre foi perigoso. Vamos lá. Não teve, tá mais pior. Cara, eu acho que o pior é deixar uma criança com o celular na mão. Vai saber o que é que o algoritmo vai mostrar para ela. Preocupante. Muito preocupante, Demais, né? Mas precisa ter todo um cuidado, né? Claro que, tipo, a tecnologia em si é fantástica, pode ofertar coisas boas, como, por exemplo, algumas crianças aprendem inglês vendo vídeo. Isso é positivo, mas não é só aquilo. Ela precisa brincar, precisa ter amizades, vivenciar toda uma vida real também, né? Porque esse foi o meu primeiro contato com a atividade física. Foi sair correndo no meio da rua. Nossa, E se dissesse, isso aqui é atividade física, já ficava meio chato. O que é que isso aqui é? É brincar. Creio que minha independência hoje, sou muito independente, ela vem muito disso, da minha infância, dessa liberdade de viver. Foi no interior. E aí, tipo, saía, como tu disse, né? Ia para casa das primas, sozinha, e voltava. Literalmente. Isso é fantástico. Pois é, e é justamente essa palavra. Tem um cara que ele fala muito sobre família. Pionde, eu acho que é essa a pronúncia do nome dele. E ele fala que você deixar a criança sair para brincar, ir para a casa do amigo, até mesmo para jogar videogame na casa do amigo, você está construindo na criança autoconfiança. Liberdade, independência. Tudo mais. Ele saber que ele consegue fazer a coisa. Então, ele vai para lá, volta às 6 horas, ele volta às 6 horas. Sim. Então, isso ajuda na formação dela também. Olha aí, tá Todos vendo? esses detalhes, né? A vida em si. Pois é. Fantástico. E aí, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, viu? Importante, né? Beber uma aguinha, hidratar. Que hoje eu não consegui, porque eu acordei na correria. Hoje beber eu não consegui água? beber os 700 ml que eu bebo todo dia. Eu consegui, ó. Não, 700 não, mas eu consegui. Ixi, não tava na minha cara. Exemplo. Se você trabalha com isso, tem que começar por você, né? Olhe.
gosto de ter bons hábitos, realmente. É algo que eu não consigo viver sem, sabe? Eu me preocupo com a quantidade de sono, tipo... Não é preocupar, na verdade. Eu tento seguir uma quantidade de sono, consumo de água, exercício físico, por exemplo. Eu vou sair daqui, não sei que horas são, mas eu acho que eu vou almoçar, esperar um tempinho, malhar. Tipo, eu sempre tento... Eu vou malhar hoje porque eu vou atender em outra cidade. E aí, provavelmente, amanhã eu não consiga malhar. Ah... E aí já vai ser o descanso, né? Mas eu sempre tento, tipo, programar, observar como vai ser a semana, tudo isso. E a alimentação saudável, eu posto até minha rotina lá no Instagram, tipo, de tudo. Claro que eu consumo também umas coisinhas que eu gosto, eu amo açaí, assim. Amo sushi. Porém, eu sempre tenho um maior consumo de alimentos saudáveis. Aí, vez e outra que eu consumo essas coisinhas que não são tão certinhas, mas tranquilo. Pronto, aí você falou. A questão do dia do lixo, ela Dia é muita acontece... coisa. Ou é melhor fazer isso que você está falando desde o início? Melhor colocar durante todos os dias da sua alimentação, mas uma quantidadezinha ali só para dar do que fazer o dia do lixo... Ou... Dia do lixo é muita coisa. Tu pode acabar, tipo, ter um déficit calórico a semana todinha. Chegou o final de semana, teve um superávit calórico ali e ganhou peso. Então, é melhor ter tudo ficou, definido. Tipo, 0-0 de novo. É melhor definir, deixar certinho e continuar em déficit calórico para emagrecimento do que exagerar, sabe? Uhum. Então, é tranquilo ter esses alimentos. Caramba. Outra coisa que vai mudar, que eu tava fazendo é isso. Dia do lixo para mim era E no domingo. Muita né? coisa. Eu tenho 3 pilares. 3 não, vamos lá. 3 pilares na minha vida que funcionam como tripé para qualquer coisa. Que se eu seguir elas, a minha vida, as outras áreas, trabalho e relacionamento, vai funcionar muito bem. Que é o quê? Praticar exercício, ter uma boa alimentação e dormir bem. Se eu não cumprir uma dessas, eu vou começar a ter algum problema no trabalho. Falta de concentração, desempenho cai, o foco cai. No relacionamento, eu vou estar um pouco mais aborrecido, tá certo? Minha paciência não vai estar a mesma. Meu humor vai mudar bastante. Jaqueline, tô sorrindo, Jaqueline, tá feliz por quê? Quando eu tô com a cara emburrada, tu que foi? Antes tu tava sorrindo, agora tu tá com cara emburrada. Então isso vai acontecer com mais frequência. Isso, claro. Mas, claro, eu tenho um objetivo, que é o quê? Eu preciso trabalhar para poder construir aquilo que eu quero onde eu quero chegar. E aí eu preciso dormir um pouco menos. Mas o que acontece? Chega final de semana, eu compenso dormindo um pouco mais. Não existe esse negócio de recuperar sono perdido. Beleza, não existe, mas acontece que se eu manter o mesmo padrão, quem não vai existir sou eu. Então, durante a semana, eu durmo 5 horas. Eu vou dormir meia-noite, por exemplo, e acordo 5h30. Já adaptou? Seu corpo adaptou? Sim, mas é o que acontece. Chega no sábado, aí eu durmo um pouco mais. Tranquilo. Porque se eu passar dos 5 dias fazendo isso... Já sente aquela muito. Fadiga Aí o que em si. acontece? Eu já como até mais do que o normal. Come, normal. Não sigo a dieta. Tu falou sobre humor e alimentação, né? É uma pauta qual eu gosto muito. E tem total associação. Principalmente numa patologia que chama síndrome do intestino inflamatório. Aí alguns pacientes, por exemplo, consomem alimentos inflamatórios. Ele já vem com a queixa, olha, eu acho que consumir tal alimento já mudou meu humor. O intestino ele é muito associado. Eu vi o cara falando que o intestino é o segundo cérebro. É isso que... É importantíssimo ter um intestino saudável. Ele é totalmente associado à produção de serotonina, por exemplo, e tudo mais. Hormônio do bem-estar. Acredite. Então, precisa-se ter uma homeostase. Eu amo essa palavra, que é um equilíbrio geral. Tudo precisa estar equilibrado. O nosso corpo, para que funcione, cada órgão, né, esse conjunto, venha a ter a homeostase. Entendi.
eu queria aproveitar do que você falou e puxar a sardinha para quem tem algum objetivo a realizar. Vamos lá. Homeostase, acredito que seja para algumas, como eu falei, eu tenho esses 3 pilares. Eu preciso ter essa homeostase nesses 3 pilares. Mas o que acontece? Se você quer alcançar algum objetivo, você ter o equilíbrio em tudo, você não vai conseguir. Não. É o que eu estou falando aqui, por exemplo. Eu vou dormir meia-noite e acordo 5h30. Essa parte no meu pilar não funciona muito bem. Mas se eu não fizer isso, é 1 ou 2 horas que eu não estudo a mais, que eu não trabalho a mais, e aí vou ficar um pouco mais distante do meu objetivo. Daniel, para que tanta pressa? Vamos lá, eu acho que não é questão de pressa, mas é questão do tempo. Porque quando eu fizer 40, as consequências da ausência de sono vão ser outras. É uma negociação, isso que eu vejo. É uma negociação com tempo destinado, né? Não vai ser, tipo, eternamente assim. Sim, exatamente. Justamente por isso. Estou fazendo isso agora para depois não fazer mais. Entendo. É a questão que eu digo assim, cara, poupe agora, invista, que no futuro você vai estar garantido de muitas coisas. Isso. Eu acho que... Crie sua própria aposentadoria, não dependa do governo, porque chegar lá vai ser outra coisa totalmente diferente. Pode tudo acontecer. Exato. É melhor se garantir, né? Ilha, qual foi o último livro que tu leu? O último livro que eu li, deixa eu ver aqui, eu gostei muito, minha irmã me presenteou, né? A Arte da Guerra. Pode até parecer bem clichê. Ela me presenteou e eu gostei bastante. Ela sempre me presenteia com alguns livros. Que é isso, a Arte da Guerra é um clássico. Eu li Pois 2 vezes na muito faculdade. Quando eu saí, li mais uma. Bem interessante. Demais, demais. E alguns da Louise Hay. Eles são bem interessantes. Ela fala muito sobre o quê? Sobre você pode se curar. Assim, resumo pensamento. Sobre como o seu pensamento cria a sua realidade. Eu gosto bastante. Sim. Manda aí um insight que você teve com os livros. Por exemplo, quando você pensa demais em algo negativo, você tem muito medo de alguma coisa. Aquela coisa tende a acontecer, na maioria das vezes. Ok. Porque você vai acabar criando sua realidade. Então, não é, eu vou pensar positivo. Você, um positivo tóxico. Tudo é perfeito. Não. Mas você precisa ter um padrão realmente mais elevado, digamos, mais feliz, mais otimista. Como, por exemplo, tu tem um pensamento que está seguindo tua meta e que, aos 40, tu vai atingir aquilo, né? Tu falou mais ou menos assim. Então, tem tudo para dar certo. Mas se tu falasse, que eu não sei, eu acho que não vai dar certo, não sei o quê, toda aquela... puxando, sabe, para baixo, tende a não fluir assim. É engraçado, porque, vamos lá, as pessoas que dizem, eu quero ser rico. Sim. Mas aí existe também o que você faz para isso, né? Então, à medida que você diz eu quero ser rico, você não faz e diz assim, mas eu não consigo, eu sou pobre, eu ganho pouco. Então, a desculpa vai contra o desejo e aí acontece que nada acontece. É isso acontece aí. Que nada tipo, acontece. Sobrepõe os problemas e não começa do básico, tipo, organizar as finanças, né? Tipo, pode ganhar um salário e tudo mais, ganhar menos. Não, mas... justamente eu falei isso porque não é desculpa. Eu ganho menos não é assim, um fator que vai lhe impedir de você realizar seus objetivos. Sim. Até mesmo enriquecer. Não Exato. É a sua cabeça só. A mentalidade, ela fala muito sobre isso. Eu gosto muito desse tipo de livro. Interessante. Mas nunca vi falar dessa autora, não. Louise eu Hay. acho, né? É. Depois a gente trocar aí uma figurinha para... Que também tem, né? Aquele clássico Segredo, eu gosto bastante. Segredo é muito comentado. É um clássico, né? Pronto. Mas depois eu quero pegar um livro aí dessa autora. Sim. Você me passa aí os melhores, tá bom? Show. Pronto. A gente está chegando aqui na nossa reta final. E aí, como eu falei para você, temos aqui alguns palavras dos últimos convidados. E que palavras são essas? Eu pedi para que eles escrevessem em uma palavra
algo que eles desejam alcançar ou realizar no futuro. Sim. Por quê? No futuro, tá? Não tão distante, vou trazer você aqui novamente e aí eu vou perguntar para você se o que você escreveu nesse papel você está mais próximo de realizar ou você conseguiu realizar esse sonho, esse objetivo. Tá certo? Deixa eu pegar aqui o papel. Aqui. Então, um post-it, então, mas depois você destaca e cola ali. Escreve em uma palavra o que esse objetivo... Espera, o outro lado. Não. Aqui. Aqui, porque vai colar em cima. Tá apertando os olhos para conseguir escrever. Sem o óculos. A palavra Explica aí, por favor. que eu escolhi é ser constante. Não adianta ser uma pessoa de, como se diz, arranque. De, eu vou começar uma dieta hoje, vou excluir tudo que não presta, vou só comer comida saudável, um exemplo, só verdura, só folha. Não adianta. Você precisa ser uma pessoa constante. É melhor fazer um pouquinho a cada dia e no final você atingir sua meta do que hoje fazer tudo e amanhã já desestimular. É o que eu penso. A constância. Então, eu tenho um objetivo. Eu quero continuar constante, fazendo um pouquinho até atingir aquilo. Eu preciso da minha constância. Essa é a palavra. E não aquele pivô de um dia. Não, pois pode colar aí. Você falou, eu lembrei dos 3 Cs. É começar, continuar e concluir. Show. Tem gente que só começa. Acho que não vai colar. Peraí, vai colar não? Não, a gente vai atrás de uma fita, então. Vê se dá certo. Pronto. Olha. Então, tem gente que é muito bom no primeiro C, começar. Mas no segundo C ele já não é tão em continuar. Mas aí termina isso? Não, tem o concluir. Porque você só continua. O que significa concluir? Você sabe onde você quer chegar. Exato. Mas Porque aí você vê que está chegando mais próximo, você vê que o quanto distante você já ficou da linha inicial, do começo. E é muito bom estar acompanhando esses 3 Cs. E eu gostei desse constante. Mas é o que eu penso. A constância, tipo, de continuar sempre com esse meu objetivo em específico, vai chegar a hora que eu vou atingir. Vai. Do que me estressar, de querer o agora e não conseguir. E nunca é tão rápido. Alguma coisa que tenha realmente valor para você, vamos lá. Não chega no primeiro mês, não chega na primeira semana ou no primeiro ano. É sim e não, né? Aquela história. Eu prefiro não pensar que vai ser difícil, mas também ter uma consciência que não vai ser mágica, né? Mágica. A varinha mágica. Precisa ter toda uma demanda da constância. Certeza. Pronto. Eu queria agradecer você por esse nosso bate-papo. Não vou mentir, cara. Muita dúvida que eu tinha. Não vou dizer todas, não, mas as dúvidas principais que eu sei, agora mudando isso ou fazendo isso, ou fazendo aquele equilíbrio, né, que você colocou como exemplo a balança, eu acho que eu vou chegar mais perto. Não vou substituir minha experiência por um profissional, não. Eu vou atrás, mas eu gostei de entender. E eu tenho certeza que a galera que está assistindo aqui também vai começar a ter um norte para onde caminhar. Isso, uma consciência, né? E eu fico super agradecida, né, pelo convite, pela conversa. Foi excelente esses vários âmbitos, né, que a gente falou sobre nutrição, sobre família. Gostei bastante, né? São realmente pilares bem importantes. E eu creio que algumas dúvidas foram sanadas. Caso precise tirar mais alguma dúvida, estou à disposição, né? Pronto. Também. E onde é que a gente pode encontrar aí você nas redes sociais? No Instagram, a Irla Raquel, AYRLA, Nutri. Facebook, Google também, bem fácil de achar. Hoje eu atendo Iguatu, Farias Brito, Ibobaía, Barbalha, Juazeiro do Norte. Isso.
São tantos locais que... Bacana, parabéns. Mas Parabéns. aguardo, né? Qualquer coisa também podem mandar nas redes sociais, tranquilo. Bom, que eu vejo que, de vez em quando, ela abre a caixinha de perguntas e... Então, pode sentar ali o dedo em fazer a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Siga ela, Show. que o que ela mais faz é explodir a cabeça. Muita coisa que... Como assim? Não existe a questão de comer batata doce para crescer. Ai, passei. A última que bombou foi sobre... muita gente troca o pão pela tapioca em um processo de emagrecimento. Outra. Aquilo ali, eu vi também. Bombou, tipo, e eu recebi tantas dúvidas, tantas perguntas, muito legal. Eu adoro isso. Adoro causar. Mas, enfim, coma pão e não tapioca. Brincadeira. Vamos lá ver o vídeo. Tudo depende. Vamos lá ver o vídeo. Mas foi ótimo. Muitíssimo obrigada, viu? Pronto. E você já sabe que da próxima vez você vai estar aqui, né? Quero estar com o meu objetivo atingido. Vai dar tudo certo. Assim. Então, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Você que assistiu o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e compartilha para mais pessoas que você tem certeza que iria adorar ouvir esse papo, tá certo? Um abraço e até a próxima.